Histórias assombradas. Amor de outras vidas. Quem é o maledito dessa história? Já adiantando aqui que este não tem nada de sobrenatural. Mas vamos ver o que o dia a dia aqui também, às vezes, muitas vezes, como eu digo, é mais assustador do que o sobrenatural. Mas vamos lá, vamos pro relato. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 38 anos, atuo na área da saúde, sou mãe de um lindo menino de 13 anos e moro numa cidade do interior de São Paulo. Pode ler tranquilamente que os nomes dos envolvidos já foram trocados por nomes fictícios. A minha história é uma linda história de amor que acredito ser de outras vidas, que envolve um maledito, uma maledite e muito mais. Para que entendam, eu vou contar desde o princípio com riqueza de detalhes para que tenham a vivência dos sentimentos que enlaçam essa história. Em 2007, eu conheci através de uma amiga, o Cadu. Essa amiga, a Cacau, trabalhava na mesma empresa que o Cadu e na época possuía o Orkut e acabou mostrando fotos minhas e ele ficou interessado. Pediu meu contato e ela passou para ele. Ele me chamou e passamos a conversar. Essas conversas duraram meses e a sensação que tínhamos era que tínhamos sido feitos um para o outro. As conversas fluíam de forma muito agradável e o desejo de nos conhecermos pessoalmente só ia aumentando. Até que em um feriado, em um feriado da padroeira da nossa cidade, o Cadu perguntou se eu aceitava ir com ele e a Cacau buscar o irmão dele e sua cunhada no litoral. Eu aceitei, afinal estava tão ansiosa para conhecê-lo pessoalmente, né? Fomos para o litoral. Na ida, a Cacau foi com ele no banco da frente e eu fui no banco de trás. No retorno para nossa cidade, o Cadu pediu para eu me sentar ao lado dele na frente. Obviamente que eu me sentei, né? Eu nem estava acreditando. O Cadu era tão lindo, tão cheiroso, educado. Viemos conversando no trajeto inteiro. Deixamos o seu irmão e a cunhada em suas residências. Em seguida, levamos a Cacau e ele me levou por último. Ao me deixar em casa, eu disse a ele que tinha gostado muito dele, que a gente ia dar um excelente casal de namorados. Qual foi minha surpresa quando ele respondeu: então vamos ser namorados. Eu, sendo a cara de pau em pessoa, disse: tá, então vamos sim. Que tal você ir no domingo na minha casa me pedir em namoro para os meus pais? E para minha surpresa, ele concordou. Contei com detalhes essa primeira parte para ressaltar o quanto eu fui direta. Eu praticamente pedi ele em namoro. E isso até hoje me desperta dúvidas se ele realmente me namorou porque ele queria ou por ter sido, de certa forma, pressionado. Bom, 3 meses de namoro e ele, numa manhã de sábado, me liga terminando o namoro. Eu fiquei sem entender. Tudo estava tão maravilhoso, nada dava indícios que ele não estava gostando. Mas eu aceitei. Confesso que eu fiquei muito chateada e minha mãe percebeu e me aconselhou a não falar mais com ele, pois se ele fosse tão correto como parecia ser, ele não teria terminado por telefone. Também teria dado uma justificativa para o término. Na segunda-feira, à noite, eu estava com os meus pais assistindo TV quando o Cadu me ligou, dizendo estar parado com seu carro em frente à minha casa. Meu coração disparou e eu falei: mãe, o Cadu tá aqui. Ela, super séria, falou: manda ele embora. Eu não quero ele aqui e mais. Se você voltar com ele, quem vai embora vai ser você. Eu ignorei o que minha mãe disse e fui ao encontro do Cadu. Afinal, eu queria saber o que tinha acontecido. Ao entrar no carro dele, percebi que ele estava com arranhões no rosto, nos braços, a camisa estava com botões arrancados. Olha, era evidente que ele tinha sido agredido. Cadu disse que precisava me explicar tudo e me chamou para irmos no apartamento dele. Ao chegar lá, ele me disse que tinha terminado comigo, pois a sua ex-namorada estava fazendo escândalos e disse que ia descobrir onde eu morava e iria atrás de mim. Ele achou então prudente terminar para acertar as coisas com ela, mas acabaram se agredindo e ele decidiu que queria ficar comigo.
Eu deveria ter colocado um ponto final nessa história nesse momento, mas não. Eu acreditei nele e decidi dar outra chance para nós dois. Estávamos tão cansados que acabamos pegando no sono e acordamos no dia seguinte. Ele me levou na minha casa e ao chegar lá minhas coisas estavam todas ensacadas na garagem. Minha mãe, furiosa, me falou: eu não falei para você que se você voltasse com ele, teria que ir embora? Pois bem, pode ir. Eu me desesperei com aquela situação, mas o Cadu, com toda a calma do mundo, me falou: vamos morar comigo. Se a sua mãe tá te tocando de casa por minha causa, eu vou cuidar de você a partir de hoje. Com 3 meses de namoro, lá estava eu indo morar com o Cadu. Eu fazia de tudo para agradá-lo. Sempre fui muito caprichosa com a casa, uma excelente cozinheira. As roupas do Cadu sempre estavam impecáveis. Isso cativava ele, pois nunca tinha sido tão bem tratado como eu o tratava. Mas só tinha um problema. O Cadu pediu para eu me afastar das minhas amizades. Ele dizia que agora eu era mulher casada e não era legal amigas em nossa casa. De certa forma eu concordava, afinal tinha que viver como uma mulher casada. Só que os anos foram passando e eu percebi que eu vivia em função do Cadu. E quando eu contrariava ele, ele se tornava agressivo. Passaram-se 3 anos e eu engravidei. Nós estávamos super felizes com a minha gravidez. Teve uma noite que, como todas as outras, eu preparei o jantar, coloquei a mesa, me arrumei e fiquei esperando o Cadu chegar do trabalho. As horas foram passando e nada dele chegar. Fiquei preocupada, pois nesse dia ele tinha ido trabalhar de moto e eu ligava e só dava caixa postal. Eu fiquei esperando ele chegar e isso aconteceu de madrugada. Ao questioná-lo sobre a demora, ele disse ter ido na casa de um tio e ficou sem bateria no celular. Minha intuição dizia que aquilo não era verdade, mas eu fingi que acreditei e fomos dormir. No dia seguinte, acordei com uma mensagem anônima, dizendo que o Cadu tinha chegado de madrugada, pois estava com a ex-namorada e que eles ficavam juntos com frequência. Eu achei que eu ia ter um ataque. Eu liguei para ele desesperada e, ao relatar o conteúdo da mensagem, ele pediu para eu me acalmar, que devia ter sido alguém maldoso querendo envenenar o nosso relacionamento. Eu não engoli aquilo, mas o que poderia fazer, né? Eu não tinha para onde ir e agora estava grávida. O Cadu sempre foi muito seco. Ele nunca foi de dar carinho, de andar de mãos dadas, mas eu nunca questionei isso, pois cada pessoa tem o seu jeito, né? E ele demonstrava o seu amor de outras formas. Nos mudamos para uma casa linda, a casa dos meus sonhos. Afinal, com uma criança, íamos precisar de espaço. Cadu não poupava esforços para nos proporcionar conforto. Nosso filho nasceu e tivemos complicações no parto. Nosso menino quase morreu, precisou ficar na UTI por dias e tinha crises convulsivas frequentes devido ter sido puxado com fórceps no parto. Olha, foi um pesadelo ter alta e deixar o meu menino lá no hospital. Fora as incertezas em relação à saúde dele. Adquirimos uma dívida enorme com as despesas da UTI, mas isso era o que menos importava naquele momento. O primeiro ano de vida do nosso filho foi bastante conturbado. Ele teve atrasos na parte motora, demorou para sentar-se, para andar, convulsionava sempre que estava em ambientes barulhentos ou em carros em movimento. Olha, não foi fácil, mas eu dediquei o meu tempo ao meu filho amado e com o tratamento adequado, no 2º ano de vida ele já não tinha mais as convulsões. Cadu era apaixonado pelo filho e agia de forma exagerada nos cuidados. Protegia nosso filho de forma até exagerada. Não deixava qualquer um pegar a criança, não. O bebê dormia na nossa cama com ele. E eu dormia num colchão no chão, ao lado da cama. Eu dormia no colchão no chão, ao lado da cama. Na época eu não percebia o quanto isso era errado. Eu pensava, ele trabalha duro o dia inteiro, né? Não é justo dormir num colchão no chão. Cadu parecia não me enxergar mais. Geralmente as mulheres evitam os maridos, pois focam em seus bebês. E eu não era assim. Eu sempre me desdobrei para dar atenção aos dois
e deixar as tarefas de casa em dia, mas o Cadu me evitava. Ele me culpava por tudo que o nosso bebê passou. Disse que se eu tivesse feito uma cesárea ao invés de tentar o parto normal, o nosso filho não teria passado pelo que passou. Eu ficava arrasada, eu tive depressão, mas não deixei de fazer nada. Eu queria provar sempre que eu era uma super mãe, uma super dona de casa e uma super esposa. Mas o Cadu não dava a mínima. A vida dele era o nosso filho. Nessa época, o Cadu já me traía. Era por isso que ele me evitava. Eu não esqueço da forma que ele me olhava com nojo. Teve uma noite que me arrumei toda para ele, com camisola sensual e tudo, para uma noite especial. Ele olhou para mim e disse: "Ai, coitadinha de você, fulana. Vou guardar dinheiro para você fazer uma plástica nessa barriga horrível aí." Naquele momento, eu me senti um lixo. Coloquei uma roupa que cobrisse o meu corpo e não tive mais coragem de me exibir para ele. Eu sempre tive um corpo muito bonito, mas eu engordei na gestação, né? E não tinha conseguido voltar a ter o corpo de antes, o que é muito comum. Anos se passaram e éramos como irmãos. Ele não deixava faltar nada para nós. E eu também sempre trabalhei fora, esqueci de citar isso. Eu só parei de trabalhar no primeiro ano de vida do nosso filho devido às complicações do parto e tal. Mas quando ele fez 1 ano e 4 meses, eu voltei a trabalhar. Eu estava fazendo uma especialização na minha área e dependia dele retornar do trabalho para ficar com o nosso filho para eu poder ir para o curso. E ele sempre se atrasava. Foi em uma dessas noites que eu descobri que o Cadu estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Meu irmão viu e me contou. Eu fiquei tão transtornada. Como ele pôde ter coragem depois de tudo que a gente passou junto? Peguei minhas coisas e as do meu filho e fui embora para a casa dos meus pais. Deixei a nossa casa com tudo dentro. Deixei nossa casa com tudo dentro para ele. Eu só levei as nossas roupas. Fiz isso para evitar brigas, afinal não tinha mais jeito. Se ele estava com outra mulher era porque não me amava mesmo. Ele não queria deixar nós irmos embora, mas nós fomos. Durante esse período, ele tentou diversas vezes me convencer a voltar para casa, mas as minhas vizinhas me mandavam mensagens falando que a amante estava na minha casa. Isso me destruía. Isso destruía minha autoestima, que já nem existia mais, né? No trabalho, eu evitava ir almoçar, pois como era um local composto em sua maioria por homens, eu ficava com vergonha. E quando alguém me olhava, eu já imaginava que estava reparando nos meus defeitos. Um dia, um dos funcionários me perguntou o porquê de eu não ir ao refeitório, e eu falei o motivo. Ele me disse que todos comentavam o quanto eu era linda, simpática e uma excelente profissional. Nesse momento, eu percebi que eu estava doente, e doente psicologicamente e doente da alma. Fiz terapia, aos poucos eu tentava me sentir melhor, mas até hoje eu não consigo me achar bonita. 1 ano após minha separação, estava sentada com colegas de trabalho e veio na nossa direção um funcionário, o nome dele era Gabriel. Ele passou por nós e deu um sorriso acompanhado de um cumprimento. Eu fiquei impressionada porque nunca tinha visto um sorriso tão lindo como o dele. A partir desse dia, eu comecei a observar discretamente o Gabriel. Como disse no início, eu sou enfermeira. E de tempos em tempos, a segurança do trabalho fazia simulados de acidentes para testar a nossa habilidade. Ou seja, simulava acidentes reais e me acionava para atender esses acidentes, só que toda a equipe não sabia que era acidente fictício e íamos atender achando que era verídico. Em uma tarde, fui acionada para atender uma ocorrência de choque elétrico com vítimas. Fui até o local e, com o auxílio dos brigadistas, fiz os atendimentos e uma das vítimas era o Gabriel. Segui o protocolo e me aproximei do rosto dele para checar a respiração. Fiz todo o processo até descobrir que se tratava de um simulado. Gabriel e eu, nessa tarde, sentamos juntos no fretado da empresa e fomos conversando o trajeto inteiro. Aquela 1 hora ali de trajeto passou voando e todos os dias fazíamos isso. Sentávamos juntos no trajeto de ida e de volta.
Conversar com ele me fazia esquecer do mundo. Eu adorava a sua simplicidade, as histórias de sua infância, seus projetos, e ele me respeitava. Nunca me deu cantada ou faltou com respeito. Meses após o início da nossa amizade, em uma tarde, quando voltávamos no fretado, ele me contou que naquela noite que antecedeu o simulado, ele havia sonhado comigo, que durante o sonho ele me amava tanto e me beijava e sentia o cheiro do meu perfume. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, ele falou para um amigo que havia sonhado com a enfermeira, descrevendo com detalhes o sonho, e disse o quanto era estranho, pois só tinha me visto de longe, nunca tinha sequer falado comigo. Nessa tarde, ele foi convocado para o simulado, e quando eu abaixei o meu rosto perto do dele para checar a respiração, ele sentiu o perfume, idêntico ao que ele tinha sentido no sonho, e seu coração disparou naquele momento. Eu ouvi tudo em silêncio. Meu coração também disparou ao atendê-lo naquela ocasião, e todos os dias ao vê-lo, continuava disparando. As coisas foram acontecendo naturalmente, e estávamos apaixonados um pelo outro. Eu nunca senti isso na vida. Ele me olhava como se estivesse vendo uma deusa. Sabe quando a pessoa sabe tudo o que você gosta? Tudo nele era perfeito. O nosso beijo era perfeito. Quando íamos na pracinha namorar, viajávamos para outro planeta durante o beijo. Cada detalhe era perfeito. As árvores ao redor, com as casinhas do João de Barro, o casal de corujas que voava ao nosso redor, sempre que estávamos ali juntos, né? O doguinho surdo da pracinha. Aquilo tudo tornava ainda mais lindo os nossos momentos juntos. Um dia ele me disse que morava em um apartamento com outras pessoas e eles dividiam um aluguel. E entre essas pessoas, sua ex-namorada também morava lá. Eu disse que isso não era certo, né? Que se ele quisesse ficar comigo, não poderia dividir apartamento com uma ex-namorada. Ele pediu uns meses para arrumar um outro lugar para morar e eu esperei. Ele alugou um apartamento e lá se tornou nosso refúgio. Ali passamos os melhores momentos das nossas vidas. A gente não via a hora de chegar sexta-feira para passarmos o final de semana juntos. Ele chegou a montar um quarto para o meu filho lá. Era um sonho. Quantos momentos incríveis. Ele me amava do jeito que eu era, sabe? E eu o amava do jeito que ele era. Não brigávamos. Era uma parceria. Passávamos horas conversando. Ele cuidava de mim e eu dele. Éramos perfeitos no sexo, ou seja, era tudo perfeito. Foi perfeito até o Cadu descobrir que eu estava namorando. E aí ele surtou. Ficou muito nervoso quando descobriu que eu não estava mais sozinha, passou a ir em frente à casa dos meus pais fazer escândalo, fazia chantagem emocional com nosso filho, e para que eu não pudesse sair, ele não pegava a criança para passar os finais de semana com ele, e me proibia de levar a criança na casa do Gabriel. Foi muito difícil. Ele conseguia nos deixar nervosos. Nosso filho chegava a tremer de medo quando estávamos com o Gabriel e o pai fazia chamadas de vídeo. Foram momentos turbulentos. Cadu, mesmo estando com o amante, tinha ciúmes de mim e não permitia que eu me envolvesse com ninguém. Ele podia, eu não. Um dia eu estava no trabalho e fui pesquisar o nome da ex-namorada do Gabriel e vi que eles não eram ex-namorados, e sim casados. Nas fotos tinha fotos do casamento no civil e a data da cerimônia era o mesmo mês que o Gabriel e eu ficamos juntos. Eu quase desmaiei, cheguei a passar mal. Eu não acreditava que ele tinha me enganado. Como era possível ele ter se casado com outra no mês em que começamos a ficar? Friamente esperei o dia passar e no fretado, indo embora juntos, eu perguntei pro peraí. Nossa, eu tô falando Gabriel aqui, mas eu tô pensando no Cadu. Peraí, era o Gabriel, onde era tudo perfeito. Ai, meu Deus, olha... Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Gente do céu. Deixa eu ler de novo aqui, que agora que eu me toquei, que é o Gabriel. Um dia eu estava no trabalho e fui pesquisar o nome da ex-namorada do Gabriel e vi que eles não eram ex-namorados, eles eram casados. Nas fotos tinha foto do casamento no civil e a data da cerimônia era o mesmo mês que o Gabriel e eu ficamos juntos. Eu quase desmaiei, passei mal, eu não acreditava que ele tinha me enganado. Como era possível ele ter se casado com outra no mês que começamos a ficar?
Friamente esperei o dia passar e no fretado, indo embora juntos, eu perguntei ao Gabriel se ele era casado. Ele ficou pálido, mas não negou. Me falou que eles eram namorados há 8 anos e a mãe da moça, antes de falecer, pediu para ele se casar com sua filha e cuidar dela. E ele prometeu para a sogra que se casaria com a moça e a cerimônia foi marcada para o mês que nos aproximamos. Ele disse que não teve coragem de me contar a verdade, pois tinha medo de eu terminar com ele. Olha, aquilo agora parecia um pesadelo. Eu perguntei sobre o período que ele alugou o apartamento onde ficávamos juntos e ele disse ter terminado com ela para ficar comigo. Inclusive, eles estavam separados. Tudo aquilo me deixou muito confusa. E eu disse a ele que era melhor darmos um tempo, aproveitar que ele ia tirar um mês de férias, assim eu resolvia a minha situação e ele a dele. Foi um mês penoso. Como o Gabriel fazia falta. Meus pais pediram para eu voltar para minha casa, pois eles não achavam justo eu ficar na casa deles, sendo que tinha minha casa. E outra... Meus pais pediram para eu voltar para minha casa, pois eles não achavam justo eu ficar na casa deles, sendo que eu tinha minha casa. E outra, a amante usufruindo do que era meu. Do Cadu, no caso. Então conversei com o Cadu e falei que eu precisava voltar para nossa casa. Ele disse que tudo bem, mas que ele não ia sair de lá, pois a casa era de nós dois. Eu aceitei, pois é uma casa enorme. Cada um ficaria em seu quarto e depois venderíamos para cada um tomar o seu rumo. Um dia, ao conversar com a minha amiga no telefone, eu falei sobre o Gabriel ser casado e o Cadu ouviu escondido tudo sem eu perceber. Chegou o dia do Gabriel retornar de férias e nos vermos no fretado, né? E o meu coração parecia que ia pular pela boca. E ele sentou-se ao meu lado. Ele tremia. Eu percebi quando ele segurou minha mão. Era evidente o quanto nos amávamos. Aquele mês foi uma tortura para ambos. Ele disse que ficou sabendo que eu tinha voltado para casa e que estava morando com o Cadu. E que, devido a isso, entregou o apartamento e voltou a morar com sua ex-esposa. Quem contou para ele disse que eu voltei com o meu ex-marido e ele, sem sequer me perguntar, reatou o casamento. Ei, Laia! Nós estávamos perdidos agora. Agora não teria mais jeito, cada um teria que seguir o seu rumo. Olha, foi muito difícil a convivência de pegarmos o fretado juntos todos os dias. Ele começou a ir de carro para evitar me ver, mas a saudade machucava. Um dia marcamos de nos ver, seria a despedida. Eu sei que não fiz certo, mas como amo esse homem, nós precisávamos viver esse momento mágico, mesmo sabendo que seria pela última vez. Me arrumei, estava saindo para levar o meu filho na casa dos meus pais, quando o Cadu chegou e me perguntou onde eu ia. Eu expliquei que eu ia sair com o pessoal da empresa e que eu ia levar o nosso filho para ficar com os meus pais. Ele disse que não era necessário, que ele ficaria com o nosso filho e perguntou que horas eu pretendia voltar. Eu disse que por volta das 9 da noite e ele falou que eu poderia ir tranquila. Fui ao encontro com o Gabriel morrendo de medo do Cadu me seguir, afinal ele sabia que não estávamos mais juntos. O encontro foi incrível, foi assim uma mistura de sentimentos, a felicidade em estarmos mais uma vez juntos e a tristeza de saber que seria melhor não nos vermos mais. Gabriel estava me levando para casa e me deixou um quarteirão de distância para que o Cadu não nos visse. Mesmo não sendo mais esposa do Cadu, eu evitava confusão. Quando cheguei, o Cadu me esperava no portão e questionou por que eu não atendi as chamadas de vídeo que o meu filho fez. Eu sabia que não se tratava do meu filho, mas sim dele, querendo ver onde e com quem eu estava. Antes mesmo de abrir a boca para responder, ele pegou minha bolsa e retirou o celular que estava nela. Pediu para eu desbloquear aos berros, dizendo que não era bobo, que sabia que eu estava fazendo algo errado. Mas, gente, eu não estava mais com ele, que eu estava fazendo algo errado. Eu não desbloqueei, subi para o quarto do meu filho e deixei ele lá com meu celular. Acordei de madrugada com os berros do Cadu. Ele conseguiu desbloquear meu celular e viu toda a minha conversa com o Gabriel, inclusive as tratativas do encontro.
me retirou do quarto do nosso filho, puxando o meu cabelo. Eu retrucava, perguntando por que daquilo, sendo que ele tinha outra mulher, que o nosso casamento tinha acabado. Que o nosso casamento tinha acabado justamente porque ele decidiu ficar com a amante. Mas nada freava a sua fúria. Foram momentos horríveis. Ele tentou me enforcar e eu o empurrei com a perna. Nisso, quebrou o meu dedo do pé. Eu fiquei furiosa e disse que eu ia atrás da amante dele para contar tudo. Ele foi na casa dos vizinhos e disse que eu estava louca, que eu estava querendo matar ele. Olha, ele fez isso para se passar de bonzinho e ter testemunhas a seu favor. Eu aproveitei que estavam achando que eu estava louca, joguei todas as roupas dele pela sacada e gritei em alto e bom tom que se ele aparecesse na minha casa eu ia matar ele. Já que tá me chamando de louca, eu vou dar uma de louca mesmo. Ele saiu gritando em plena madrugada para a rua toda que eu não prestava, que era para as vizinhas tomarem cuidado, que eu gostava de sair com um homem casado. Olha, foi horrível. Até hoje algumas vizinhas não olham na minha cara gente. Quanto constrangimento eu passei. O Cadu ligou para o Gabriel do meu celular e começou a fazer ameaças. Disse que sabia que ele era casado, que ia falar para a esposa dele e depois disso nunca mais eu vi o Gabriel. Ele me bloqueou. Foram 3 anos ao lado dele. Eu vivi um sonho. Eu me senti amada, me senti desejada, me senti valorizada. Que pena que ele, assim como o Cadu, mentiram para mim. Esse fim ocorreu em 2019. E agora, em 2023, ele me mandou uma mensagem do nada. Todas aquelas emoções e sentimentos voltaram à tona. Ele se mudou para um outro local do Brasil com a esposa. Disse que nunca me esqueceu, que não tem um dia que ele não pense em mim e eu nele. A diferença é que eu estou sozinha. Eu não consegui seguir adiante, preferi ficar sozinha. Depois de tantas mentiras, eu não sei se aguento ser enganada novamente. Ana, nessa história, o Cadu foi um maledito para mim. A amante, uma maledite. E eu fui mesmo, sem saber, a maledite na vida da esposa do Gabriel. Ou seja, ser maledite ou maledito depende do ponto de vista das pessoas. Às vezes penso que poderia estar feliz com o Gabriel se o Cadu não tivesse entrado nas nossas vidas, mas ele era casado também. E fui descobrir isso quase 3 anos depois de ter iniciado o nosso relacionamento. 3 anos? É isso? Bom, Deus faz tudo certinho, né? Nada fica oculto para sempre. Eu espero que tenham gostado da minha história. Perdão, foi super longa. Beijos no coração de todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, na minha concepção, maledito ou maledite é aquele que faz com a intenção de prejudicar, sabe? Tá vendo que tá ali, tá o prejudicando e tá lá, tipo, dane-se, eu quero mesmo é prejudicar, entendeu? Aquelas mulheres que estão lá e vai lá e faz magia, ou vai lá e futuca mesmo a mulher do outro, sabe? Faz na maldade mesmo. No seu caso, eu não vejo isso, né? Que nem ele, o Cadu, no caso. Poxa, tava lá com a amante e mesmo assim, não deixa livre, não é? Já que não quer, cada um vai para um canto e vive sua vida. Mas não, eu quero eu quero te manter aqui, eu quero acabar com a tua vida, Fala, precisa de magia para acabar com a vida dos outros? Ou sou uma pessoa ruim mesmo, que mete o dedo e faz as coisas? Olha, e aí também o Gabriel que fica nessa, ai, tem esposa, tá com ela, não tá, gosta ou não gosta, tá junto, por quê? Se gosta da outra? E aí tem, ai, gente do céu, compliqueira essa vida, não é? Laia. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.